Olá, eu sou a Julie Nakayama e começa agora o Inclusive, que é feito para você com muito debate, informação e prestação de serviços. A mulher com deficiência tem seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Ela só precisa ser aceita pela família e incentivada a se tornar de fato mulher. Não importa qual a deficiência e o grau de mobilidade, isso se chama diversidade estética. Essa citação é da nossa convidada de hoje, a fotógrafa Kika de Castro. Oi, Kika. Oi, Julie. Tudo bem? Tudo bom. Kika, me conta um pouco primeiro do seu trabalho, como é que começou tudo? Eu sou fotógrafa, como você bem sabe, e montei uma agência de modelo para pessoas com deficiência, isso no ano de 2007. E graças a Deus vem vindo com grande sucesso desde então. E a gente vem inserindo essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Mais ou menos quantos modelos você já fotografou? Perdi as contas, porque eu trabalho com pessoas que tenham deficiência desde o ano de 2002, e pessoas que estão ativas comigo, que estão qualificadas para o mercado de trabalho em território nacional são 85. Mas já passaram várias outras pessoas que a gente fez foto, mas acabou só sendo aquela coisa mais para arquivo pessoal e nada muito voltado para o mercado profissional. E como é que é trabalhar, né, com cadeira de roda, com muleta, né, que são coisas diferentes, né, de uma sessão de fotografia convencional? Eu costumo dizer que tudo depende do ponto de vista. Cada pessoa, quando eu fiz a pesquisa no começo, me relatava que os aparelhos ortopédicos tinham alguma funcionalidade. Algumas pessoas falam, por exemplo, que a cadeira de roda é uma extensão do corpo. Outros falam que é um meio de locomoção. Para mim, que sou fotógrafa, é um acessório de moda. Então, é tão indispensável quanto uma bolsa, um cinto, eu preciso, justamente nas minhas fotos, que tenha uma cadeira de roda, que tenha uma bengala, que tenha um cão-guia também. Então, a gente acaba inserindo isso tudo num contexto mais fashion. Eu acabo fazendo com que esses aparelhos eles se tornem parte da sessão, como se fosse algo indispensável. E o mais engraçado disso é que nas fotos é justamente aquilo. Você olha primeiramente a pessoa e depois você vê que é uma pessoa com deficiência. Então, está tudo ali para que isso possa ser feito da maneira mais clara possível. E como foi que a fotografia começou para você? Começou com um amor de infância, aquela coisa de tipo, meu pai era fotógrafo amador, então eu ficava muito mais encantada de ficar do lado dele do que justamente ficar posando do lado das minhas irmãs. E conforme vai passando o tempo, você vai crescendo, aí você quer ser determinadas coisas, resolvi ser publicitária. Larguei tudo em 2000 para justamente ser fotógrafa. Aí foi só no ano de 2002 que eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. E desde então não parei mais. Como é que você vê essa relação da fotografia com a sensualidade da mulher? Foto sempre é uma coisa que mexe com a questão da autoestima e mexe muito com a vaidade. É muito difícil você encontrar uma pessoa que goste da foto do RG, das fotos 3x4, que é aquela coisa que você sempre faz correndo, ou mesmo quando você se prepara para fazer a foto, faz a maquiagem, penteia o cabelo, quando você vai fazer as fotos 3x4 você não gosta. E fotografia é muito disso, você faz a foto e a pessoa ela quer aquilo realmente para registrar o momento dela, para justamente ver o lado dela como bonito. Então, a tecnologia nos oferece muita coisa. Tem a parte de edição de imagem que você vai e faz no Photoshop. E justamente isso, no meu estúdio, é totalmente inexistente. A gente não trabalha com esses recursos, justamente para mostrar para a pessoa o quanto ela é bonita naturalmente. A única coisa que ela vai precisar é ter um cuidado maior com a vaidade. Porque é aquilo que a gente fala, a pessoa precisa se amar, precisa se cuidar. E se cuidando, o resultado é fantástico. E é que nem eu falo, o indispensável no estúdio é a felicidade, que é resultado de melhor qualquer maquiagem que a gente possa imaginar. A felicidade estando ali, a pessoa ela consegue se motivar a fazer as coisas. E quando ela vê uma foto, mesmo que ela não queira ser profissional da área, quando ela vê uma foto e ela se sente bonita naquela foto, parece que aquilo dá coragem dela a fazer qualquer outra coisa que ela queira. Motiva essa mulher a ser mais vaidosa, motiva ela a procurar um relacionamento, motiva ela a fazer coisas mais interessantes já que já está dentro de um relacionamento. Então a foto ela serve para diversas coisas, basta saber trabalhar em cada área, segmentar o que precisa ser feito. Inclusive melhorar a autoestima? Super. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar no centro de reabilitação em 2002, o foco era justamente a parte científica. Então, não tinha muito dessa coisa de arte.
Não era essa coisa focada na pessoa. Ali, sim, o foco era a deficiência. Mas aquela coisa, quando eu saí de agência de publicidade, estava trabalhando no centro de reabilitação com pessoas, você acaba encontrando pessoas que têm sonhos. E ali elas relatavam que elas gostariam de entrar num estúdio, mas para ser como modelos, para ser tratadas realmente como estrelas e assim por diante. E eu pensei, por que não fazer isso aqui no estúdio da instituição de uma forma mais lúdica? Então, quando eu comecei a tratar as pessoas com um pouco mais, a transformar aquilo realmente num estúdio fotográfico, levar espelho, maquiagem, revista, as pessoas se sentiam à vontade. E ali elas foram me relatando as vontades dela. Então, mesmo sendo fotocientífica, a pessoa tinha o cuidado de passar um batom, colocar um brinco, e depois fazer a foto. Aquilo já mudava. E com o passar do tempo, elas começaram a me procurar para fazer book pessoal, só arquivos pessoais. E vendo as fotos, o resultado delas, aí que motivaram elas a procurar resultados no mercado de trabalho. Então, eu sempre incentivei a todo mundo a ir atrás, realmente. Então, e quando eu comecei a ser cobrada por eles, tipo, olha, nós estamos indo no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho não nos oferece espaço, o que é possível fazer? Desculpa. Eu fui fazer pesquisa e vi realmente que tinha muitas coisas fora do Brasil. E a nossa realidade, infelizmente, não permite que muitos deles vão para fora. Então, a gente optou por fazer coisas aqui dentro. E como não tinha nenhum louco que desse esse pontapé inicial, eu resolvi entrar nessa loucura. E desde então, não saí mais. E como é que é um ensaio, assim? Tem diferença entre uma pessoa que não tem deficiência, com uma cadeirante, ou uma pessoa que tem uma outra deficiência? Não, a sessão fotográfica é a mesma, isso não muda. O que você precisa é só ter um pouco mais de paciência, de saber esperar a modelo fazer a pose que você quer, ou se ela está com dificuldade, ela solicitar que você ajude ela a fazer a pose. Caso contrário, não tem nenhuma diferença, isso não muda. E até os pitis são os mesmos. Então, o modelo com e sem deficiência tem as mesmas coisas, é de igual para igual mesmo, então não tem diferença nenhuma. Você só precisa ter acessibilidade, ter um espaço que ofereça acessibilidade para a pessoa, e ter um pouco mais de paciência, porque a sessão fotográfica não é tão rápida quanto uma pessoa sem deficiência. Mas até aí não vejo diferença nenhuma. Então, até que a gente faz muitos trabalhos inclusivos, que a gente mistura as modelos e sai um trabalho perfeito, sem diferença alguma. E falando, né, de fotografia com pessoa com deficiência, o que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Não precisa necessariamente eu ser a fotógrafa. Óbvio, como fotógrafa, a gente tem a questão da vaidade profissional. A gente sempre quer estar fazendo isso. Mas eu gostaria muito de ver uma das modelos, seja tanto meninas quanto meninos, numa revista realmente que seja segmentada, na qual estabeleça que a pessoa é uma referência de beleza. E que coloque ela realmente como aquela coisa de, eu sou uma pessoa bonita. Sem precisar falar, estamos retratando uma pessoa com deficiência. Basta colocar a foto, pronto, acabou. Não precisa colocar mais nada. A imagem fala por si só. E a partir do momento que tiver inserida essas modelos nesses materiais de moda e nessas revistas que realmente fazem com que a pessoa se torne referência de sensualidade, eu acho que a gente já vai ter atingido o nosso objetivo. Por que você acha que isso não acontece? Assim, é preconceito? Por que elas não estão ainda nas capas de revista? Eu costumo dizer que existem um pouco 50-50. Realmente o preconceito ainda é muito grande. A pessoa ainda não consegue ver a pessoa com deficiência como referência de beleza. Por quê? Querendo ou não, a mídia ainda insiste naquela coisa de padrão de beleza. Particularmente falando, eu acho que padrão de beleza não existe. Se você pegar a história da humanidade, você vai ver que tudo quanto é tipo de beleza já passou por referência. Cada época teve a sua beleza. Então, não sei por que hoje a moda insiste, na verdade, desde a década de 60, insiste em estabelecer um padrão. Então, assim, desde a década de 60 existe o padrão de beleza. Não sei de onde eles tiraram isso. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas achem que só existe um único padrão. E isso é totalmente errado. Existem vários tipos de beleza, existem vários tipos de diversidade e que precisa ser documentado. Hoje ainda não é uma realidade as pessoas com deficiência viver só da modelagem. Elas precisam ter outros trabalhos, outras atividades para que elas possam sobreviver. Então, eu acho também o que está faltando nisso é um pouco de insistir. A pessoa também com deficiência ir atrás. Quando eu falo para a pessoa, você tem que fazer curso, você tem que ir atrás, porque para ser modelo, você também precisa investir nessa carreira e precisa estudar. Tem algumas pessoas que falam, não, mas poxa,
Não é isso, eu tenho um rostinho bonitinho, é lá só ir fazer foto. E a gente fala, não, para ser modelo, realmente você precisa estar inserida nesse mercado, você realmente precisa ter as qualificações que o mercado de modelo exige. Aí é que nem eu falo, se é para lutar de igual para igual, também essa coisa de você ter as qualificações não tem que ser diferente. Então, é justamente o que eu falo, vai buscar as oportunidades mediante as qualificações que cada profissional tem. E como é que é no mercado? Uma modelo com deficiência, ela vende? Super. Nós sabemos que a publicidade em si, quando você faz, justamente é para se aproximar dos consumidores. E o consumidor ele vai adquirir aquele produto de acordo com a imagem e semelhança que ele vê no comercial. E nós estamos falando de 46 milhões de pessoas. 46 milhões de pessoas que são consumidoras. Então, por que essas pessoas não estão inseridas? E eu acho que para qualquer empresa, 46 milhões de pessoas, não precisa mais outra coisa. Você vai viver em função daquelas 46 milhões de pessoas. E é que nem eu falo, eu tenho uma agência na qual eu sou segmentada. Então, eu recebo muitos e-mails, ligações de pessoas querendo fazer parte do casting. Então, você vê as pessoas que vão entrando, então você vê a quantidade de gente que tem. Então, é que nem eu falo, eu como fotógrafa vivo tão exclusivamente disso, de atender essa demanda. Por quê? Porque é um público que realmente é vendável, são consumidores e são pessoas como qualquer outra, então não tem diferença nenhuma. E são modelos lindos, maravilhosos que fazem e vendem muito bem. A gente sabe disso, que o que não é a deficiência. E justamente eu estou fazendo uma exposição agora em Goiânia que fala bem sobre isso. Eu não sou o que me falta. Eu não sou uma cadeira de rodas, eu não sou a ausência do meu membro, eu sou uma pessoa, eu sou um profissional. Então, a gente precisa conhecer esse profissional, precisa respeitar os limites deles, assim como todo mundo precisa respeitar os limites de qualquer outro profissional. Eu, como fotógrafa, preciso ser respeitada dentro da minha área, a assembleia precisa ser respeitada na sua área, então todo mundo requer isso, o respeito, que eu acho que é a palavra que precisa. O respeito, eu acho que é fundamental para tudo. E você já teve alguma situação que você não conseguiu fazer a foto? Já tive várias. Tem gente que às vezes chega no estúdio que quer fazer o teste e fica tímida demais e não consegue. Ou às vezes vai para algum cliente e acaba... Isso foi mais no começo, que ia para o cliente e como eu não era eu a fotógrafa, às vezes a pessoa ficava travada. Então, assim, tem várias situações que a gente fala. Então, cada qual vai se adequando. E a partir do momento que eu comecei a fazer com que esses profissionais se tornem qualificados, independente de quem seja o fotógrafo, a pessoa consegue desenvolver o trabalho, ou até mesmo eu também, às vezes eu vou fazer foto, não conheço tão a fundo a patologia, porque eu não sou da parte clínica, eu estudei algumas coisas durante 5 anos, mas eu não conheço tudo. E às vezes quando eu quero fazer alguma foto, alguma pose eu não consigo, aí cabe aquela coisa de você fazer algumas adaptações, procurar mudar e assim por diante. E aquela coisa, nada melhor do que perguntar diretamente para a pessoa o que ela consegue ou não fazer, e isso tranquilo, sem problema nenhum. E quem é mais tímido para tirar foto, o homem ou a mulher? Por incrível que pareça, a mulher. Homem, às vezes, é mais solto. É mais legal. Eu tenho, apesar da demanda da agência ser maior para o público feminino, eu tenho a parte masculina também. E eles são mais soltos. Às vezes, quando eles estão ali no estúdio, eles querem mais aquela coisa assim toda. E são pessoas até mesmo mais vaidosas do que qualquer uma de nós. E eles se soltam mais. E a mulher, às vezes, por aquela cobrança, porque, eu tenho um pneuzinho aqui, eu tenho uma estria ali, tenho uma celulite aqui, acaba ficando um pouco mais tímida. O homem já desencana nisso, então é mais tranquilo. Você está assistindo ao programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o programa Inclusive. Aqui conosco a fotógrafa Kika de Castro. Kika, me conta um pouco da sua empresa. A agência ela existe desde 2007 e ela é voltada tão exclusivamente para profissionais com algum tipo de deficiência. Então, o que é feito lá? A gente faz o teste justamente para ver quem são as pessoas que querem fazer parte do nosso elenco e a gente faz o teste de qualificação para ver o que a pessoa tem de potencial e o que ela precisa ser atingido. A partir do teste, ela é qualificada, seja modelo fashion ou modelo comercial, e a gente acaba colocando ela para alguns cursos de qualificação quando ela precisa atingir algumas coisas mais
mais específicas. E nisso é feito depois o trabalho de agenciamento normal, como qualquer outro tipo de agência. A gente batalha para esse modelo, para o nosso agenciado ter o seu reconhecimento no mercado de trabalho. E a gente vai divulgando as fotos, vai batalhando para que realmente essa pessoa seja incluída, tanto no mercado fashion, que é justamente passarelas e editoriais de modas, ou publicitário ou comercial, como é chamado, justamente para fazer esses anúncios mais de publicidades e essas coisas de vídeo, de comerciais e assim por diante. Esses cursos que você estava falando, já existe algum curso que foca na sensualidade, que tem esse foco para a pessoa com deficiência? Não tem uma coisa específica, é que nem eu costumo dizer, pessoas com deficiência são de igual para igual. O que precisa realmente é você, o profissional em si, conhecer um pouco mais da deficiência e quem não conhece, perguntar, pesquisar um pouco mais e ter acessibilidade. Então, não precisa ter um curso especial de sensualidade para pessoas com deficiência. Já existem cursos voltados para a sensualidade da mulher e que qualquer pessoa pode fazer. É muito engraçado porque esse ano a gente fez a Erótica Fair. E tinha uma modelo nossa ali no stand mostrando o nosso trabalho e ela é amputada. E ela foi atrás do polidense para ela aprender a polidense. E ela resolveu que ela vai fazer o polidense sem a prótese. Uhum. E ela é amputada de membro inferior. Então ela resolveu que ela vai fazer o polidense com uma perna só. Que ela não vai usar a prótese dela. Então a gente fala, isso é muito interessante. Porque a pessoa realmente... E o que eu achei mais legal disso foi por parte da escola que estava lá expondo o trabalho, que se interessou em realmente aceitá-la para fazer o curso e estava naquela, olha, o que precisa? Precisa ter um pouco mais de acessibilidade, precisa ter aquilo, precisa ter aquilo outro, e realmente está incluindo essas pessoas no mercado, está incluindo esses consumidores dentro da escola. E foi aquela que ela pensou, nossa, eu nunca pensei que seria interessante ter uma rampa na minha entrada. E a partir daí a dona da escola começou a pensar nessas questões de acessibilidade. E a gente falou, às vezes conversando é muito mais fácil a pessoa entender que nós estamos falando de consumidores do que realmente a gente ir lá, brigar e assim por diante. Então, a gente consegue com jeitinho. É que nem eu falo, quando a gente quer, a gente vai atrás. E a gente consegue. A gente estava falando que a gente ainda não vê muito as pessoas, modelos com deficiência, nas capas de revista. Isso. Mas você acredita que os setores já estão atentos para essa novidade? Eu não costumo dizer que é novidade, porque mesmo antes da existência da agência, já existiam algumas ações de pessoas incluindo pessoas com deficiências nos seus comerciais. Então, é que nem eu falo, existiam as campanhas sociais, que é aquela coisa de, ai, tadinho, se você não ajudar, ele nunca vai ser ninguém na vida. Então, a pessoa com deficiência, ela sempre foi alvo de alguma coisa, só que ela estava sendo usada de uma maneira na qual não é muito agradável. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela tem capaz, sim, de ser o que ela quiser e ela tem condições suficientes de ir sozinha alcançar o objetivo dela. Claro, assim como eu tendo ajuda, e procurar essas escolas qualificadas, e procurar empregos e assim por diante. É que nem eu falo, não tem diferença nesse sentido. E as pessoas, elas estão vendo que nós estamos falando de 46 milhões de consumidores. Então, elas não estão vendo isso como novidade, elas estão vendo isso realmente como lucratividade. Se eu tiver essas 46 milhões de pessoas consumindo o meu produto, eu vou ter sucesso. Então, se eu tiver essa pessoa na capa da minha revista, eu vou conseguir trazer esses 46 milhões de pessoas a adquirirem. Então, eu acho que as pessoas estão vendo isso realmente com outros olhos. E é claro que elas estão enxergando a pessoa como realmente elas devem ser enxergadas. Realmente como profissionais qualificados e como referência de beleza. Que isso é importante. Você não está na capa de uma revista porque você é uma tadinha que está numa cadeira de rodas. Não, você está na capa de revista porque você é uma modelo, você é uma referência de beleza e, por um acaso, está numa cadeira de rodas. Então, acaba sendo só um detalhe. E hoje já existem modelos que são referência, modelos com deficiência que são referência, assim, que já têm nome conhecido? Tem algumas dentro da agência que vivem tão exclusivamente da sua modelagem. São poucas, mas vivem do trabalho realmente que elas têm a parte artística. Tanto é que a gente tem a Priscila Minucci, que ela faz a parte, realmente, ela é mais conhecida como atriz do que a parte dela como modelo. A gente tem a Paula Ferrari também, que é aquela coisa dela tá fazendo agora também a parte do teatro, mas ela, além de ser fisioterapeuta, ela também está sendo reconhecida como modelo. E graças a Deus a gente está fazendo vários trabalhos assim por fora e as pessoas estão conseguindo. Aqui no Brasil ainda o reconhecimento é pouco. A gente sabe que tem algumas coisas que ainda são empresas que são bem resistentes, o que teoricamente para mim não deveriam ser, que é justamente as empresas que fabricam os aparelhos ortopédicos. É muito difícil você ver um catálogo de
uma cadeira de rodas com uma modelo ali sentada, linda, maravilhosa, com o cabelo ao vento. É mais fácil você pegar o catálogo e, tipo, que cor você quer. Então, isso que é feito. Anúncio de carro é a mesma coisa. Para pessoa sem deficiência, o anúncio de carro é a modelo ali, com o cabelo ao vento, rindo. Para pessoas com deficiência, é o carro só, ali. O carro, pronto, acabou. Nem adaptações do carro eles mostram, só mostram o carro. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa sensibilidade por parte dos empresários em atingir esses consumidores. Não é só modelo com deficiência, com cadeirante, né, no caso. Existem modelos com outros tipos de deficiência, o nanismo, né? Qual que é a deficiência que você mais fotografa, assim? A gente costuma definir por deficiência física, a intelectual, a auditiva e a visual. Dentro da agência, pela minha experiência, o que mais temos é a física. Então, eu costumo fotografar muito. Principalmente pessoas que são usuários de cadeira de rodas, não necessariamente lesão medular, mas tem pólio, tem PC, que é a paralisia cerebral, e a ausência de membros. Então, quando as pessoas são... O cliente parece que ele tem essa necessidade de querer ver a deficiência ali no primeiro momento. Então, às vezes, se a pessoa ela usa uma bengala... e é um PC, e a gente às vezes não costuma usar muito isso nas fotos, ele acha que não está fazendo inserção com a pessoa com deficiência. Então tem um pouco desse preconceito ainda por parte do cliente. Mas dentro da agência o que a gente fotografa mais é a física. E o nanismo ele acaba entrando como deficiência física também, né? É aquela coisa assim, apesar que nem eu costumo dizer, a baixa estatura deles não impede de nada. E a mesma dificuldade que o cadeirante tem, a pessoa com nanismo também tem. De pegar as coisas em prateleiras mais altas. A vantagem é que o anão, como que a gente costuma brincar, ele pode pegar a cadeira e subir e ao conseguir a coisa ali em cima. Já o cadeirante, ele precisa realmente que a coisa seja mais baixa e facilitaria muito também. Então, a gente vê muitas semelhanças nessas patologias. E, infelizmente, é que nem eu falo, ainda falta um pouco da família também está inserida nisso, principalmente na questão da deficiência intelectual, que a família é a primeira aquela coisa que super protege a pessoa e acaba esquecendo que nós estamos falando de uma pessoa. E por mais que ela tenha uma deficiência intelectual, ela tem sim o poder de decisão. Então, ela precisa ser incentivada a tomar essa decisão. E não sempre os pais ficarem ali protegendo. Então, isso que eu costumo falar, a gente precisa incentivar mais a família a libertar as pessoas com deficiência para que elas possam crescer e mais para frente elas terem a sua independência. E você acha que essa questão, né, da família é mais com a pessoa com paralisia cerebral ou existem também famílias que simplesmente não apoiam, assim, seja qual for a deficiência? Eu acho que qualquer que seja a deficiência, sempre tem aquela coisa da superproteção. Independente de ser uma pessoa com deficiência visual, auditiva, física ou intelectual, a família sempre tem aquela coisa da superproteção. Às vezes era muito engraçado, no começo quando eu ia fazer os testes, os familiares acompanhavam, então eu ia fazer alguma posição, a mãe já se descabelava, né? Porque eu tenho muito aquela coisa de não fazer fotos convencionais. Eu costumo tirar a pessoa da cadeira de roda e colocar ela sentada na cadeira de roda, colocar a cadeira de roda pendurada em alguma coisa. Então, a mãe era a primeira que ficava louca dentro do estúdio. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu vou fazer o teste é realmente família não entra no meu estúdio. Fica do lado de fora. Ou melhor, nem venha. Deixa a pessoa com deficiência vir. E se vier só para acompanhar, ótimo. Vai na padaria ali da esquina, toma um café. E quando terminar a sessão, eu dou uma ligada, eu vou até a padaria e trago a pessoa de volta. Justamente para deixar a pessoa mais independente possível. Que eu acho que isso que é necessário. Infelizmente, a gente, é que nem fala, hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei. E a pessoa com deficiência, ela precisa ter a sua independência dela. E ela precisa realmente ter. E a gente não sabe se amanhã realmente essa coisa de modelo vai estourar e essa pessoa vai conseguir ser independente com isso. Mas se não for, ela vai precisar ter outros recursos. E é que nem eu falo, você não vai trabalhar numa empresa e a sua mãe está ali do lado, bonitinha, sentada, fazendo tudo para você. Então, as coisas precisam ser separadas. Então, a pessoa precisa entender o que é a pessoa como deficiente, na onde ela precisa de ajuda, mas ela também precisa entender a pessoa como deficiente independente, dela ter a sua vida própria. Então, é das coisas que eu falo. A pessoa ela precisa ter independência dela, independente de ser deficiente ou não. Kika, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Queria que você deixasse seu contato, o site, para as pessoas que tiverem interesse de procurarem. O meu site é www.kikadecastro.com.br. Só lembrando que o meu Kika é K-I-C-A, não são com 2 Ks.
E, assim, meu e-mail também é o kikadecastro@gmail.com, também sempre KikaKICA. E as pessoas que tiverem interesse, é só entrar em contato e a gente vai ter o maior prazer de tentar inserir essas pessoas dentro do mercado de trabalho. O programa Inclusive termina aqui. Até o próximo!